Já é um consenso que estratégias de CRM são essenciais para a sobrevivência das empresas. Conhecer os clientes e colocá-los no centro, tratando cada um de uma forma única e, ao mesmo tempo, utilizar tecnologia e automação para escalar as estratégias para milhões de pessoas. Mas, para chegar nesse nível, exige muita evolução. Para falar sobre o tema CRM, em qual estágio de maturidade a sua empresa está, eu convido ele, que é empreendedor, atuando há quase 2 décadas em CRM e marketing digital, ele que é graduado em administração e marketing pela ISPM, Guilherme Bonen, VP de Omnichannel da PM Web. Bem-vindo, Guilherme. E aí, Samuel? Cara, que bom ter você aqui, que alegria. A gente tem feito tudo isso online e hoje ter você aqui, primeiro cara que está aqui com a gente palestrando, é um prazer. Obrigado. Que honra e que responsabilidade, né? Começar dessa forma, assim. Mas é que dá aquela aquecidinha no coração, né? De estar presencial, assim, coisa bem boa. Vamos lá, então? Bem-vindo. Obrigado. Tá contigo aí, valeu. Bom, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, sou Guilherme, eu sou sócio e VP da PM Web. E a PM Web, já há algumas décadas, tem um mantra de fazer relacionamentos únicos em escala com milhares de consumidores. A gente tem esse mantra porque, desde o início, quando surgiu o CRM, a gente entendia que o CRM já é uma disciplina que é Customer Obsessed, que é uma expressão que está muito na moda hoje em dia, falar de Customer Obsessed, mas o CRM já nasceu dessa forma. Eu sempre gosto de lembrar que lá em 93, 94, Peppers and Rogers falaram de marketing 1 a 1, e eles falavam que o marketing 1 a 1 nada mais é do que seria uma experiência de um mercadinho de bairro, onde o dono do mercadinho de bairro te conhece. Tu vai lá, ele sabe que comida você gosta, que tipo de produto você comprou, quando você foi por último. E eles falam que essa experiência deveria ser replicada para milhares de pessoas, replicadas em escala. Isso é o que o CRM é, e isso é o que é ser Customer Obsessed. Customer Obsessed é botar o cliente, o consumidor, no centro. E, para isso, a gente tem que conhecer o consumidor. E conhecer o consumidor, às vezes, é mais importante até do que eles nos conhecer, porque se a gente não conhece ele, e ele vem falar com a gente, e a gente não oferece uma boa experiência porque a gente não conhece ele bem, talvez ele não volte. Então, conhecer o consumidor é uma das coisas mais importantes que tem para começar um CRM e para ser Customer Obsessed. Mas o que muita gente esquece quando pensa em conhecer o consumidor é que o passo 0 disso é identificar o consumidor. Só conhece o consumidor quem identifica o consumidor. E quando eu falo identificar, não é identificar... 1000 pessoas passaram por aqui, por essa loja. É saber, sim, qual o CPF dessa pessoa, qual o nome dessa pessoa, qual os dados de contato dessa pessoa. Porque só identificando o consumidor, seja no site, no e-commerce, no app ou na loja física, a gente vai, de fato, poder conhecer o consumidor. E conhecer o consumidor, no final das contas, significa saber como ele se comporta perante a nossa marca, nossos produtos. E isso faz com que a gente tenha que trazer para a mesa um tema que é de trabalho de First Party Data. Muitas vezes a gente sempre ouviu falar de CRM e fala assim, vamos comprar dados, vamos enriquecer dados. Mas LGPD e GDPR estão aí para mostrar que isso não é mais assim. A gente precisa, sim, se preocupar com o nosso dado primário, que é a nossa principal fonte de informação para a gente poder analisar e conhecer os consumidores. Então, a gente precisa identificar e ter dados primários, First Party Data. E isso é a coisa mais importante para a gente ter o Customer Centricity. Sem isso, aquela visão de Peppers and Rogers lá atrás, ela deixa de existir. Então, esse é um conceito muito importante que é importante deixar claro aqui. First Party Data e dados identificados, ponto-chave. Para começar qualquer coisa que a gente vai falar aqui para frente, esse é o ponto-chave. E é isso. Por que isso é importante? No final das contas, a jornada do consumidor mudou. Isso não é novidade para ninguém, mas a gente sabe que o consumidor vai na loja, ele vê TV, ele acessa o Instagram, ele procura no Google, ele vê o app. Tudo isso faz parte da jornada nova que o consumidor hoje faz. A visão last click, a visão de só ter atribuição pela última interação do consumidor antes da compra, ela está ultrapassada. O consumidor não vê só um meio para converter. Ele faz uma jornada complexa. E essa jornada complexa, nos últimos anos, ela trouxe para a mesa a visão da loja física também. Não é mais só isolar e-commerce da loja física.
ela é unida. O mundo on e off estão juntos. Por isso, reforça a importância de que eu tenha que identificar o consumidor em todas as etapas e em todos os canais. Quando eu conseguir fazer isso no máximo de canais possíveis, melhor vai ser para a gente poder construir e conhecer o consumidor. E isso faz com que conceitos antigos, que nem são tão antigos assim, mas como conceitos de trabalhar marketing, media above the line, ou ATL, ou below the line, já estão ultrapassados. Fazer mídia, só pensar em mídia massiva ou segmentada, né, ou above the line, below the line, já passou. A gente acredita fortemente que o conceito novo está ligado a pessoas não identificadas e pessoas identificadas. Fazer mídia massiva para pessoas que a gente não conhece e pessoas que a gente conhece. E quando eu falo conhecer, eu não estou falando aqui de comprar um público como pessoas que moram em São Paulo. Não, eu estou falando em conhecer cada indivíduo, cada consumidor. Só sabendo cada indivíduo, o PII de cada indivíduo, a gente vai conseguir poder identificar ele em todas as etapas do funil e todos os pontos de contato que a gente tem para ter uma experiência melhor. E ao fazer isso, a gente consegue, então, visualizar o funil de vendas de uma forma reimaginada, repensada, onde o topo do funil não necessariamente tem que ser o maior. O topo do funil ele serve para a gente gerar awareness, gerar conhecimento da nossa marca. Num produto novo, num serviço novo, sim, é muito importante a gente ter awareness. Mas, quando a gente já conhece as pessoas já se identificaram, a gente já sabe, já mapeou todas as etapas que ela está fazendo com a gente, por que eu vou fazer a pessoa voltar para o topo do funil, onde é uma comunicação não identificada? Vamos voltar para o meio do funil, onde a comunicação é identificada, a gente tem muito mais controle, mais eficácia e melhor. A gente dá uma experiência melhor de consumo para o consumidor, nosso consumidor. Então, o que a gente chama de below to middle effect, basicamente, é não necessariamente ter o topo do funil como a maior parte do funil, e sim o meio. Porque quando a gente identifica as pessoas, a gente pode trazer as pessoas de baixo do funil, porque são pessoas identificadas, para o topo, para o meio do funil, e sem necessariamente voltar para o topo. Isso é uma mudança grande de paradigma, mas que o Customer Centricity, First Party Data, dados identificados, permitem a gente fazer isso. E essa é um recado bem importante para quem está pensando em como dar uma mudada no seu paradigma de compra de mídia não identificada. E isso tudo acontece porque o consumidor no centro tem que estar cercado de tecnologia, então tem que ter várias ferramentas tecnológicas para fazer isso, marketing automation, gestão de omnicanalidade, a parte de ativação na loja, mas tem que ter uma multidisciplinaridade de equipes em volta para fazer sentido nessas ferramentas. Ou seja, CRM não é só tecnologia, CRM não é só visão, é a junção das duas coisas, é o que se chama de Martech hoje em dia. E botar o consumidor no meio precisa ter essa união de forças, de disciplinas e tecnologias de forma orquestrada, para dar entendimento em todos os sentidos do consumidor que está no centro. E fazer isso pode parecer fácil conceitualmente, mas na prática é muito diferente. A gente está falando com disciplinas que têm o lado esquerdo e o lado direito do cérebro e às vezes não se entendem. Fazer isso exige uma orquestração muito grande. Mas o primeiro passo, de novo, é fazer uma lógica para identificar o consumidor em todas as etapas. E um exemplo disso, como o lado esquerdo e o lado direito podem pensar diferentes, eu posso estar olhando aqui um lado dizendo assim, olha, eu quero fazer uma segmentação de comunicação para pessoas que têm 71 anos, são casados e moram em Londres. Bom, eu posso ter o Ozzy Osbourne e o Príncipe Charles nessa mesma segmentação. Será que eles são as mesmas pessoas? Será que eles comprariam os mesmos produtos? Provavelmente não. Provavelmente, nesse exemplo fictício aqui, o Charles, por exemplo, o Príncipe Charles tem muito mais interações do que o Ozzy Osbourne na nossa marca. O Ozzy é um cliente novo e o Charles é um cliente premium. E o Ozzy gosta de música e o Charles gosta de ternos. Esse exemplo simples mostra que os dados que são coletados, declarados pelo consumidor, não necessariamente vão fazer você tomar a melhor decisão. Agora, os dados que a gente coleta de comportamento e interações com os nossos canais, sim. Esses são muito importantes para a gente fazer um melhor planejamento das nossas comunicações. E, na prática, o que acontece? Esse é o modelo de quem já viu outras palestras de pessoas da PMWeb. A gente trabalha com esse modelo há quase 10 anos, que a gente mapeia o life cycle. A gente mapeia todos os momentos, todos os gatilhos de quando o consumidor pode ter algum momento de interação com a marca e pré-define isso para que a gente possa, então, ter automação para criar relacionamentos únicos em escala. No entanto, com o aumento da omnicanalidade, né, das lojas físicas tendo um peso mais forte e praticamente igual ao e-commerce, a gente entende que existem
estágios que têm que ser de evolução para a gente poder, de fato, ter uma visão de life cycle on to off, ou off to on. E isso a gente quer compartilhar com vocês aqui, que é para vocês pensarem aonde vocês estão e como vocês podem chegar. Então, aqui tem uma escadinha de 10 passos, onde essa escadinha é uma construção, ou seja, não é uma etapa depois da outra, mas é uma etapa mais a outra. Porque o mundo de hoje, como a gente viu antes, está mais complexo. E mais complexo significa que a gente tem que constantemente estar agregando disciplinas e conhecimentos e estratégias em cima do que a gente já tem hoje. A gente acha, nesse exemplo, nesse framework que a gente está mostrando agora, que a empresa que faz só comunicação massiva, ela está ultrapassada. Isso já passou. Se a gente tem os dados das pessoas, a gente não pode só comunicar massivamente. A gente tem que, sim, organizar esses dados e ativar eles da forma mais correta. O que a gente acha que é o básico, no entanto, é o que muita gente não faz. Que a primeira coisa é mapear o life cycle. Fazer aquele modelo que a gente comentou anteriormente, ou seja, identificar todos os momentos de interação com o cliente com os dados que a gente tem. A partir dali, enriquecer esse modelo de life cycle trazendo os dados de comportamento no e-commerce ou nos landing pages. E quando eu falo comportamento, de novo, sempre que eu falar comportamento, é dados identificados com PII, com dados com CPF, saber quem é a pessoa. Não adianta só eu saber que algumas pessoas entraram no meu site ou que aquele cookie entrou no meu site. Eu estou falando aqui de identificar quem entrou no meu site. E poder ativar isso, usando CRO, usando outras estratégias para ativar essa pessoa no website e também no app e no mobile, assim como fazer SMS push e in-app message. Essas são esse mapeamento de life cycle e usar o site mobile são os pontos chaves para fazer um plano básico de fazer um bom relacionamento com o cliente. Um pouco mais avançado é quando a gente começa a usar todas as informações dessas estratégias que a gente já tem e começa também a comprar mídia identificada, usar as custom audiences de Facebook, de Google e poder comprar o Ozzy ou o Charles no Facebook ou no Google. Essa compra de mídia identificada, ela eleva o teu jogo de relacionamento com o cliente muito forte e aumenta o below to middle effect que a gente comentou antes. Depois disso, a gente pode usar toda essa estratégia e também começar a usar outras ferramentas, como o WhatsApp, como o Telegram, como integrar com os call centers, para que a gente consiga, então, ter mais uma visão holística também do consumidor. E, por fim, a gente vai conseguir, então, mapear o consumidor em todas as suas etapas digitais, todos os pontos de contato digitais que ele tem com a gente. Por fim, a gente começa a trazer o dado offline. Não adianta nada a gente trazer o dado offline como a primeira coisa das lojas físicas, porque a cultura ainda não está pronta. É muito mais fácil aculturar o digital, o e-commerce, a ter essa visão de life cycle, essa visão de customer centricity do que a loja física. As lojas físicas elas vêm de uma cultura anterior. E mudar a cultura é a coisa mais difícil. Então, o primeiro passo para mudar a cultura que a gente sugere é começar pelo online, aculturar isso, mostrar que funciona, criar as bases, os fundamentos para isso, para então trazer as lojas físicas para dentro da jogada. E aí, então, poder ativar a loja física também. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que a gente pode fazer isso. E, por fim, com isso, ter uma visão O2O, né? Ser o que a gente chama aqui de um Omnichannel Hero, que basicamente é ter uma visão completa, 360 graus do consumidor, independente se ele é on, off ou omni. E quando a gente fala em ativar a loja física, a gente fala o seguinte: o CRM corporativo, ele integra, teoricamente, todas as fontes de dados de comportamento, de navegação, do e-commerce, do RP, enfim, num lugar só, e faz, por exemplo, e-mail, faz SMS, faz push, coisas desse tipo. Mas imagina que a gente pudesse ter todos esses dados para poder criar sugestões e dar na palma da mão do vendedor essas sugestões, e não só essas sugestões do que ele tem que oferecer para o consumidor que está na loja dele, mas também mostrar para ele todo o comportamento que esse consumidor teve no passar do tempo. Então, tu imagina aqui, nesse exemplo do Charles e do Ozzy de novo, o Charles, por ser um cliente muito mais premium, e o vendedor poderia ter acesso a saber que o Charles abriu um e-mail, que ele clicou no SMS, que ele visitou uma loja física, enquanto o Ozzy, a gente não sabe disso ainda porque não aconteceu essas interações. Dar esse poder na mão do vendedor significa humanizar o atendimento. Significa trazer o poder do e-commerce, do digital, na palma da mão da loja física também. E isso não é só utopia. O Grupo Renner já está fazendo isso, junto com a PM Web. A gente, especialmente durante a pandemia, onde a gente teve que ficar em casa, e o Grupo Renner foi uma das primeiras a se manifestar e fechou proativamente todas as lojas no país,
Os vendedores estavam em casa. O que eles poderiam fazer em casa nesse momento? Baseado em tecnologia, a gente conseguiu construir um algoritmo de inteligência artificial para recomendar para os vendedores que estão em casa contatos para que eles possam fazer via WhatsApp. Mas não é via WhatsApp de uma mensagem genérica, e sim via WhatsApp, onde ele pode interagir diretamente no seu WhatsApp com o vendedor. Quando eu falei no começo aqui com o Samuel, de que dá uma aquecidinha no coração, a gente está presencial, numa pandemia, especialmente numa pandemia, ter um outro humano falando com a gente do outro lado de um WhatsApp faz toda a diferença. Só que esse humano está munido de várias informações que pode fazer ele construir um diálogo ainda melhor do que simplesmente um chatbot que está lá e frio, perguntando, responda 1 para isso, 2 para aquilo. A gente está trazendo a humanização do atendimento na mão do vendedor, que pode estar tanto em casa quanto na loja física, para poder se relacionar melhor com os nossos consumidores e, consequentemente, vender mais. Esse é um case de extremo sucesso, é público, está na Exame, pode buscar, que vale a pena conhecer um pouquinho mais. E, por fim, já chegando já para o final aqui, porque aqui é quase um TED Talks, você tem que ser super rápido, super objetivo, fazer um wrap-up. Então, importante lembrar, CRM só se sustenta com cultura empresarial. Não é só área de marketing. A empresa tem que entender que o consumidor tem que estar no centro. E tem que ter dados para fazer isso. Sem isso, todo o resto não começa. Se você não conseguir ter a empresa pensando nisso, não começa. O segundo passo, não existe CRM online e offline. Existe CRM. CRM é uma coisa só. Claro que no online é mais fácil de fazer CRM, porque a gente já tem os dados digitalizados, por isso que a gente até estimula começar pelo CRM, mas não existe CRM on e off, existe só CRM. Todo cliente tem um ciclo de vida. Você tem que construir ele. Para poder fazer o passo número 2 do nosso framework de maturidade, construa um ciclo de vida do cliente. Mapeie quais são os dados, quais são os gatilhos, quais são os touch points que você tem que possa te dar insights para você poder fazer esse mapeamento e começar a fazer isso. E é um trabalho que, de verdade, nunca vai acabar. É um PDCA constante, um growth hacking constante no processo de ciclo de vida que só vai agregando novos canais. Por fim, dados identificados não se compram, eles se conquistam. E isso é muito importante. Tem que conquistar os dados, tem que trocar uma experiência positiva com o consumidor para que eles possam te dar esse dado com consentimento, para que você possa usar e devolver uma experiência melhor ainda para ele. E lembra, first party é muito mais importante hoje em dia, e sempre foi na nossa visão, mas hoje em dia, do que third party. E, por fim, descubra onde você está na sua trajetória omnicanal e vá adiante. Pense que é uma escada. Não é um passo depois do outro que vai só agregando. Não existe uma coisa que você fez deixar de fazer. Você vai ter que sempre continuamente fazer melhor. E por fim, né, lembrando lá nosso conceito de não identificado, identificado, substituindo o ATL e o BTL, mídia gera receita, CRM gera lucro. CRM diminui o teu CAC, né, teu custo por aquisição. Mídia, você vai ficar dependente sempre de ter mídia para gerar receita. O nosso foco é vender pela segunda, pela terceira, pela 20ª vez para o consumidor. Foca em dados, foca em botar o consumidor no centro, porque assim você vai ter um CAC menor e vai gerar mais lucro. E, de fato, o futuro já está entre nós. Tem muitas empresas, como eu falei, do Grupo Renner, já fazendo isso. Mas ele não está disponível para todos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem cultura para poder fazer isso e muito menos está identificando as pessoas em todas as suas jornadas. Dito isso, encerro por aqui. Queria te agradecer muito aqui ao e-commerce, ao Samuel, ao Baeta, a todo mundo pela oportunidade. Pô, Guilherme, você falou que era pouco tempo, mas você deu uma aula para a gente aqui nesses 20 minutos. Cara, obrigado. Achei realmente fantástico. Fiquei pensando sobre... né, a gente tem tantos pontos de contato durante a etapa, né, que a gente se relaciona com o consumidor. Não é uma tarefa fácil para a galera conseguir identificar, criar esse ciclo. Quais são as dicas aí para a galera? Por onde que eu começo? Bom, depende muito do seu negócio, né? Mas eu tenho um exemplo que eu sempre gosto, e até nem é de cliente, porque não dá nem fazer jabá aqui, mas teve um cliente que eu fui há uns 3 anos atrás, uma loja, um varejista, que eu fui há 3 anos atrás, e eu fui comprar, estava atrasado, precisava comprar uma peça para minha casa, para manutenção, R$15 a peça, algo barato, fui no caixa, e a vendedora assim, o senhor quer dar o seu CPF? Eu, não quero, estou com pressa, não tenho cadastro, não quero. Logo eu falando isso, né? Uhum. Mas beleza, vamos lá. Ela não quer. E ela insistiu mais um pouco, falou, olha, você realmente não quer? Você pode concorrer a R$20 mil todo mês se você fizer seu cadastro. Eu falei, eu estou com pressa, não quero. E ela tentou de novo.
mas se o senhor se cadastrar, eu concorro a R$5.000 também. Ou seja, isso é mudança de cultura. É fazer estímulos corretos para que o ponto de venda, as pessoas identifiquem melhor os seus consumidores. E o mesmo vai para o online. O online é muito mais fácil, de verdade. Mas o ponto de venda é o grande desafio e essa omnicanalidade parte por aí. Pô, fantástico. Aí, tem uma pergunta do Helder Ferrão, que ele quer saber como é que fica essa mudança no processo da identificação dos consumidores com a chegada da LGPD. Bom, essa é uma pergunta que, até os motivos pelo qual a gente está falando de first party, é porque o LGPD permite, de fato, a captura desses dados e o uso desses dados dentro para quem o consumidor deu esse consentimento. É isso aí. Então, assim, o primeiro passo é o consentimento, é ter claro o que a empresa vai fazer com esses dados, que fornecedores ela está usando para isso, porque o fornecedor, como, por exemplo, a PMWeb, ela é um operador para o controlador do dado, que é as empresas que a gente atende. Então, isso não tem nenhum problema, desde que o consumidor dê o consentimento. Ele só vai dar o consentimento, no entanto, se a experiência for boa, se vale a pena para ele. Então, o desafio aqui é como é que a gente faz a experiência ser melhor para o consumidor. É impressionante, né? Eu fico olhando como que as pessoas ficam naquela coisa. Ou eu fazia as coisas em massa, ou eu fazia personalizado. E, na verdade, você trouxe uma visão para a gente que é super bacana, que dá para fazer isso, né? Existe um formato para entregar personalização em massa e isso acho que está mudando o paradigma. Não é, como você mesmo falou, não é para amanhã, uma coisa que já está acontecendo agora. Você deu um case bem interessante aí da Renner. Desculpa. Queria de novo te agradecer, cara, por estar aqui. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado a vocês. E estou sempre aberto aí para vocês. São os parceiros de longa data e a PMWeb, assim como eu, somos muito felizes de estar aqui presencialmente. É uma honra ser o primeiro para fazer isso, né? Cara, obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Obrigado, João.